Ele está entre nós. Olha que beleza. Vamos, evidentemente que vamos. Áudio do Ricardinho. Opa, legal, bom dia. Help me, I help you, popular, me ajuda a te ajudar. Ô, Carecone, o Santos Futebol Clube tá a fim de causar, hein? Fez uma proposta, a Gabigol, uma proposta espetacular, 2,5 milhões, bônus por gol, dar a camisa 10 que está lá na cápsula para ele retornar à Vila Belmiro. Vou falar uma coisa para você, se não assinou com o Cruzeiro ainda, não sei não, hein? Aquele torcedor de Santos que tá sonhando um pouco mais alto, Gabigol e Neymar juntos. Vamos ver se isso vai acontecer. Careca, tive ontem lá no sorteio da Federação Paulista de Futebol. Paulistão vem aí. Agora não sei se vai começar dia 8, dia 15 ou dia 19. Help me, I help you. Bom dia. Bom dia, Ricardinho. Muito obrigado pela sua presença. Ó, aproveitando o gancho do Ricardinho. Se eu fosse o Cruzeiro e tivesse muito afim de ter o Gabigol realmente no elenco, que parece que é o intuito, né? Estão oferecendo um salário lá pro Gabigol, pelo que nós estamos vendo aí, que era o dobro do que ele ganhava. Os empresários do Gabigol estão de parabéns, cara. Porque ele não jogou nada nos últimos anos. Foi indisciplinado em vários momentos. Corre o risco de ainda pegar uma punição por doping. Não tão longa, aparentemente, porque no julgamento anterior ele já estava cumprindo ali um pedaço dela. Não sei o que a Corte Arbitral do Esporte vai decidir. Ao que tudo indica aí no Flamengo, um desagregador. E vai ganhar o dobro do salário. Foi oferecido o dobro do salário. Ó, normalmente, né, você oferece mais salário para quem foi um grande funcionário e tal. Enfim, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Agora, se o presidente do Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, né, o Pedrinho, quiser muito o Gabigol, irmão, assina logo. Faz ele assinar. Porque confiar na palavra do Gabigol nesse momento, não sei, hein? A história lá dos bastidores do Flamengo, que tá todo mundo confirmando o que aconteceu, o piti que ele deu com o Felipe Luiz, uma sacanagem que ele fez com o Felipe Luiz, a assessoria dele tá desmentindo, como desmentiu que ele um dia vestiu a camisa do Corinthians. Isso que era montagem. Vocês lembram disso? Foi outro dia. Não, era montagem. O Gabigol, cara, ele tem uma personalidade que assim, você... De vez em quando você fala, cara, ele bate no peito, ele vai, mas pra algumas coisas, ele prefere se esconder debaixo da mesa. Não foi bem assim. E aí, então assim, ó. Cruzeiro, se você quiser mesmo o Gabigol, porque o Santos tá querendo entrar nessa história. Ô, Tulhão, conversei rapidamente com a Monique aqui, o negócio do Gabigol. Eu fiquei muito surpreso. Eu vi várias matérias ontem nos programas esportivos, vi os bastidores que a Monique trouxe aqui nas nossas mídias. Eu fiquei ontem dando uma zapiada. E uma das matérias contando a história do Gabigol dizia assim: a declaração caiu como uma bomba na diretoria do Flamengo. Qual a declaração? Que ele não iria ficar no Flamengo. A declaração que ele dá depois do jogo. Pô, gente, desculpa. Ainda fiz questão de perguntar pra Monique. Imagina que caiu como uma bomba. O Gabigol já tava tentando chamar a atenção há uns dias, pô. Teve o post do Michael Jordan, teve o post do Tim Maia, teve o... Pô, para. O Gabriel Barbosa, ele tem um ego que alguns diretores do Flamengo também têm, mas ele tem um ego que é... Ele quis chamar a atenção pra ele. E até conseguiu. E continua conseguindo. Agora, foi o que a Monique falou. A imagem que a gente tinha... Vem o anúncio da... É uma guerra de egos isso aí, tá? Porque vem o anúncio do Flamengo dizendo assim, ó, ele tá fora do jogo. Tá afastado, tá fora do jogo. Aí
A imagem que a gente olha e fala, pô, ele abraçou o Felipe Luiz, ele agora tá fora, como assim? Ele falou que vai ficar até, que quer se despedir. Nossa, que sacanagem estão fazendo com o Gabigol. E aí se revela uma outra história, um outro lado da história. Por isso que eu sempre falo aqui pra vocês, a gente precisa entender aí os lados da história. Provavelmente nenhum é 100% verdadeiro, e a verdade tá em algum lugar aí nesse trajeto. Às vezes não tá no meio do caminho que a galera fala, ah, tira metade daqui, metade dali. Não. Às vezes tá bem mais pra cá do que pra lá. Mas, assim, o que ele fez no vestiário, confirmado por várias fontes, ô Túlio, reclamando com o Felipe Luiz da alteração, é de uma sacanagem. É de uma sacanagem, cara. O Felipe Luiz tá começando a carreira dele e a primeira grande atitude dele como treinador é bancar o Gabriel. O Gabriel. E se isso de fato aconteceu, André, como várias pessoas estão relatando, o Felipe ainda teve a hombridade de, no momento ali do calor das emoções na sequência, no momento de comemoração do título, fingir que nada daquilo aconteceu, se aconteceu. Vamos ver se agora, depois que isso tudo agora surgiu, vamos ver como é que vai ser a coletiva do Felipe depois do jogo com o Galo, que eu imagino que aí ele vai dar a versão dele, né? A diretoria tá dando a versão dela, o Gabigol tá negando a versão dada pela diretoria, e o Felipe é um personagem importante nessa história. E eu imagino que ele vá dar a sua versão depois do jogo contra o Galo. Fico aí no aguardo para ver isso, porque no meio disso tudo, André, tem um cara que passa muito mais confiança no que ele fala do que todos os outros envolvidos, né? O Felipe a gente não tem motivo nenhum para desconfiar. A diretoria do Flamengo, o Gabigol, a gente tem motivos para ter um pé atrás com o que um fala, o outro também fala. O Felipe eu não tenho, pelo menos. O Gabigol, o que ele fala, eu acredito numa parte, eu filtro. Porque ele já mentiu tantas vezes. E assim, sabe, as histórias que, a sequência, chamar o cara, falar que o cara tá se achando Guardiola, fazer uma festa diferenciada. Se ele não quer comemorar com o time no campo, o problema é dele. Se ele não quer ir pra festa do time no final do... problema dele. Ele já avisou que tá indo embora. Ele já avisou que ele é carta fora do baralho. Agora, aí chamar os caras pra fazer uma festa alternativa, pra poder... Pô, isso é de uma sacanagem. A verdade é a seguinte, Túlio. Quando você anuncia que você vai embora de um clube, de uma empresa, de algum lugar onde você tem uma história, onde você tem... e ainda existe um contrato, todas as partes têm que ter uma maturidade diferenciada para poder levar essa relação até o final, como a relação merece. Ele, quer queira, quer não queira, é um ídolo da história do clube. Tem uma história no clube, ele não é qualquer jogador. Um dos maiores. Muita gente o coloca como o segundo maior da história. Eu já vi gente colocando como o primeiro maior da história, que é uma maluquice. Mas enfim, não dá pra apagar essa história, ok? Ok. Então, o esperado, a torcida seria para que todos adultos, maduros, conseguissem levar a relação até uma despedida, um jogo, sabe? Ou de hoje, ou... eu não sei, o Flamengo joga de novo em casa, né? Joga, porque ainda tem muito jogo. A Série A ainda tem muito jogo. O Flamengo vai jogar contra o Internacional. Falou, a última rodada é contra o Vitória em casa. Então, pô, poderia, sabe? Ter uma grande despedida e tal. Agora, é preciso ter maturidade. O Gabigol, do que eu vejo... Nunca conversei com o Gabigol na minha vida. Nunca. Pelo que eu vejo, é um mala. O Marcos Braz, parecido. Onde o ego, sabe, inflado. E ainda tem do lado da diretoria um detalhe bem interessante, que é a história das eleições. Era aí que eu ia chegar, André. Porque o torcedor do Flamengo, ele tem que olhar com muita atenção para essa história. Eu acho que saber
ou tentar separar as coisas pra não manchar ali a imagem que ele tem do Gabigol, tipo, ser grato pro Gabigol, né? Porque o Gabigol deu muito ao Flamengo. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ter gratidão a ele, assim como ele tem que ter gratidão com a torcida, com o clube, evidentemente. Acho que tem que ser esse o sentimento no final dessa história, né? De gratidão de ambas as partes. Mas eu acho que o episódio serve muito pro torcedor do Flamengo pensar a respeito da eleição, da possível continuidade desse grupo, porque não é o primeiro, e se eles seguirem no comando, certamente não será o último episódio dessa magnitude, desse tipo de coisa, assim, de bastidor que não é nada agradável, né? Porque você pode questionar a culpa de um lado ou de outro, mas que um lado vai embora é certo, que o outro vai, ainda não. Então, assim, eu acho que tem muita coisa aí de bastidor que o Gabigol pode ter de motivo para reclamar, o Marcos Braz não só de bastidor, e a diretoria do Flamengo, mas coisas públicas que também pode reclamar, porque assim, o Gabigol deixou de ser um profissional, sabe? Em vários momentos. Em vários momentos ele foi antiprofissional e foi, sabe? Em vários momentos. Vários. Muitos que se tornaram públicos, outros não sei se, enfim, se teve outros além dos que a gente já conhece. Mas também tem a história que os caras apertaram a mão dele e renovaram um contrato e depois se apertaram a mão dele sem ter o poder de apertar a mão, apertaram errado, se voltaram atrás também estão errados, mas enfim. São coisas que acontecem ali que, cara, eu acho que elas têm que parar no momento em que você vai pra campo. Porque a sua briga, a sua chateação é com o diretor do Flamengo, fulano de tal, é com o presidente do Flamengo, fulano de tal, é com o outro ali, o supervisor de futebol, fulano de tal, não é com o torcedor e não é com o treinador. O que o Gabigol, só pra gente encerrar, o que o Gabigol fez no intervalo do jogo em Belo Horizonte foi uma sacanagem com o treinador, com os companheiros e com o torcedor, com a história do clube. Porque ele se colocou acima da decisão do treinador, que fez uma mudança ali técnica, tática, que era necessária no entendimento dele, e o Gabigol não pensou no time que ainda precisava confirmar o título. Tinham 45 minutos ainda. Ele pensou na história dele, Túlio. Ele pensou, eu quero terminar por cima, de repente metendo gol aqui também, porque eu fiz uma grande primeira partida. Eu quero terminar como herói. Eu quero bater o pênalti, o último que nem aconteceu na história dele. E que deixaram, porque boa parte do que você vê, o Gabigol, do que ele faz e fez no Flamengo por muito tempo, porque deixaram ele fazer. Porque deixaram, por isso que tem responsabilidade de todas as partes. Só que assim, ele desrespeitou o clube dele porque ele queria colocar em xeque um título. Um título. Ele queria peitar uma alteração e queria reclamar de uma alteração que poderia ter custado o título. Ele se colocou acima dos companheiros, do treinador, da história do Flamengo e da sua torcida. E todos esses elementos, André, foram eles que proporcionaram ele fazer o que fez no Flamengo. Ele fez a parte dele em boa parte da passagem dele? Fez. Brilhou muito. Mas ele só fez porque tinha tudo isso ao lado dele. Ele não foi lá sozinho e fez os gols. Não foi assim que a coisa funcionou. Tinha o clube, a torcida, os companheiros ao lado dele. Ele nunca ganhou nada sozinho. Ninguém ganha nada sozinho no futebol. E sim, o Gabigol, cara, eu acho que ele poderia e deveria, tá? Eu acho que o jogador ele tem que ficar chateado quando ele é substituído. É normal, é do jogo. Só que daí pra você partir pra afrontar o técnico já é outra história. O jogador ficar puto porque foi substituído, eu acho que ele tem que ficar. Ninguém pode ficar feliz de sair do jogo. Mas daí pro restante que tá sendo relatado, tem uma distância enorme que você não deve atravessar, André. Anunciou que tá substituído? Puta merda, cara. Sai do ambiente, vai lá na outra sala do vestiário, joga a camisa, fica puto da vida, cacete. Tá justo. Falar pro técnico que ele tá se achando Guardiola, que tá de sacanagem com ele e tal, com um time pra voltar pro segundo tempo. Valendo o título. Ó, sabe jogar, mete gol,
se o custo-benefício ou não. Se fosse meu time, jamais iria querer ele no meu time. Jamais faria esse tipo de investimento nele, jamais. Vai meter gol aí. Só que é o seguinte, boa sorte ao Cruzeiro, viu? Se for o Cruzeiro, né? Porque o Ricardinho trouxe a informação de que o Santos também tem interesse, né? Vamos ver quem é que vai assumir essa bronca.